A turma do Supremo Tribunal Federal tem unanimidade para encerrar o processo do núcleo crucial da trama golpista. Os ministros confirmaram a decisão tomada ontem por Alexandre de Moraes, que deu início ao cumprimento das penas dos condenados. O julgamento será oficialmente encerrado às 7h da noite no plenário virtual. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficará custodiado, está preso, na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde já se encontra em prisão preventiva. Então você se lembra, ele foi preso preventivamente por causa daquela história do rompimento de tornozeleira, do chamamento lá do Flávio Bolsonaro para aquela vigília, já estava preso preventivamente e ali mesmo ele começa a cumprir essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão. O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, sentenciado a 24 anos de prisão, vai ficar na estação rádio da Força em Brasília. Também condenado a 24 anos de prisão, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, vai ficar no 19º Batalhão da Polícia Militar de Brasília. O prédio também é conhecido como Papudinha e fica dentro do complexo penitenciário da Papuda. O ex-chefe de gabinete do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, pegou 21 anos de cadeia e vai ficar no Comando Militar do Planalto. Aí no mesmo local estará o ex-ministro da Defesa e general da Reserva, Paulo Sérgio Nogueira, que foi sentenciado a 19 anos de prisão. O general da Reserva e ex-ministro de Estado, Walter Braga Neto, permanecerá preso na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar do Rio de Janeiro. Ele foi condenado a 26 anos de prisão, já estava detido desde dezembro do ano passado por estar obstruindo as investigações. Estes 6 réus vão passar hoje ainda por audiências de custódia. O deputado federal do PL do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, foi condenado a 16 anos de cadeia. O parlamentar foi declarado foragido e teve determinada a inserção do nome dele no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões. O tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, teve o início do cumprimento de sua pena decretado em 30 de outubro. Réu colaborador, ele foi condenado a 2 anos de reclusão em regime aberto. E agora a ver, qual será o destino de Alexandre Ramagem, não só perante a Justiça, mas perante o Congresso Nacional, que demorou a agir e até hoje não agiu em relação a Carla Zambelli. Eduardo Bolsonaro também segue sendo deputado mesmo morando nos Estados Unidos e Alexandre Ramagem foi aquele que escapou. E que os demais que começam a cumprir pena, que dormiram ontem pela primeira vez no cárcere, não tenham dúvidas de que se a coisa correu de uma maneira muito rápida, foi também devido à atitude malandra de Ramagem, que fugiu de malicuia, com família e tudo, e está dando entrevistas para outros foragidos lá nos Estados Unidos, uma situação vergonhosa, se não para a Justiça, mas certamente para o Parlamento brasileiro, que possui um foragido deputando lá de fora, seguirá sendo deputado depois dessa atitude covarde de fugir de seu destino, e ele mesmo diz, para os demais foragidos... Você está falando de quem? Alexandre Ramagem. Ah, tá. Não, deputado. É porque eu me confundi com outro nome aí, que começa com Eduardo e termina com Bolsonaro. Também. Então. Também vale pra ele. É que o Eduardo não fugiu. Não fugiu ainda. Não é um foragido, né? Exatamente. Mas continua deputando. Continua deputando. Assim fora do país. Carla Zambelli. E não pode voltar, e se voltar vai ter que responder, ao que vem fazendo. Carla Zambelli tem a situação mais sui generis. Ela está presa na Itália, está num presídio na Itália, mas continua sendo deputada aqui no Brasil. Bom, o advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro, afirmou que apresentará embargos infringentes ao Supremo Tribunal Federal, mesmo depois de o ministro Alexandre de Moraes declarar o trânsito em julgado. Ele afirmou que considera que o processo ainda não terminou, já que o prazo para que a defesa apresentasse o recurso não havia se esgotado. Essa declaração foi dada à nossa colunista Mônica Bergamo. O advogado Paulo Cunha Bueno, que também representa o ex-presidente Jair Bolsonaro, disse ontem que a decisão de Moraes foi um erro grave. A defesa de Jair Bolsonaro também mantém um argumento que a saúde do ex-presidente é frágil e por isso ele deveria ter a prisão domiciliar em vez de estar na superintendência da PF. No início deste ano, a defesa de outro ex-presidente, Fernando Collor de Mello, conseguiu autorização do Supremo Tribunal Federal para cumprimento da pena em casa. Para o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, Jair Bolsonaro poderia ter usufruído do mesmo recurso se não tivesse rompido a própria tornozeleira eletrônica. Naquele momento, eu me lembro até que nós comentamos aqui na Band News, e eu disse, o Supremo Tribunal deu um aceno muito nítido
dizendo que, a caso condenado, o Bolsonaro cumprirá a pena em casa. Até porque é notório que o estado de saúde do ex-presidente Bolsonaro é bem pior do que o do ex-presidente Collor. Mas, depois dessa tentativa de rompimento da tornozeleira, eu creio que isso vai pesar na hora em que o Supremo Tribunal fizer essa avaliação em torno de se ele poderá ou não cumprir a pena em regime domiciliar. Eu acho que é caso de cumprir a pena em regime domiciliar, sendo muito franco. Eu acho que pessoas com mais de 70 anos, e a lei prevê sobre isso, com estado de saúde debilitado, por razões humanitárias, a pena tem que ser cumprida em casa. Agora, com esse problema que o presidente gerou, talvez tarde um pouco mais para essa autorização acontecer, mas ela vai acabar acontecendo. O advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, aponta que não há condições especiais para quando um ex-presidente é condenado e preso. A primeira turma do Supremo tem unanimidade para determinar que Bolsonaro cumpra a pena onde já está preso, ou seja, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O espaço onde ele está tem cerca de 12 metros quadrados, conta com ar-condicionado, televisão, frigobar, mas não tem janelas. Alberto Rolo aponta que a medida deve considerar o estado de saúde do ex-presidente. Mas ele vai ter um tratamento diferenciado? A lei não fala em tratamento diferente porque é ex-presidente, né? Aliás, já pensou se a gente tivesse uma lei que dissesse todo ex-presidente que for preso vai ter um tratamento diferente? É muito vergonhoso isso, né? Embora ele já não seja o primeiro. O que tem na lei, e aí serve para todo mundo, é condição de idade, condição de saúde. Bom, e aí a gente precisa saber exatamente qual é a condição de saúde de Jair Bolsonaro, né? Porque há uma dissonância cognitiva em relação ao Bolsonaro político, ao Bolsonaro que luta pela anistia, que ainda sonha com uma candidatura, agora não, né? Mas até anteontem ainda sonhava com uma candidatura em 2026 e em manter a sua influência política, enfim, manter o patrimônio político que de fato ele construiu na última década. E o Bolsonaro é réu e agora condenado, que são duas figuras muito diferentes, né? Descritas pelos correligionários e pelos familiares. Carlos Bolsonaro, sempre que tem a chance, descreve um homem de saúde extremamente precária nas redes sociais. Mas Valdemar da Costa Neto, por exemplo, depois de uma visita ao ex-presidente, disse que se ele recuperasse os direitos políticos, ele estaria pronto para uma campanha. Uma campanha é algo bastante desgastante. Como é que alguém vai não só participar de uma campanha, mas liderar o país por 4 anos se não tem condição de ficar naquele quarto que, olha, é bem ajeitadinho. É melhor do que muito hotel que eu já fiquei na minha vida. A Sheila não sabe do que eu tô falando, mas há hotéis que não são tão bons assim. Portanto, a gente tem que saber exatamente qual é a condição de saúde de Bolsonaro. Não dá para apresentarem lá um cavalão forte para burro quando o assunto é política e o tio Paulo quando a gente fala de condenação judicial. Há uma reportagem no Brasil 247 pesadíssima. Ontem eu escrevi aqui alguns trechos dessa matéria da... Deixa eu pegar o nome da repórter aqui, meu Deus. Não, eu fiquei impressionadíssima com o que vocês me disseram. Fiquei até em casa, eu cheguei... Sara Góes. Fiquei super impressionada com isso. Se a condição for essa, de fato, é terrível. É terrível. É terrível. A Sara é jornalista e escreveu uma matéria cujo título é O Verdadeiro Estado de Saúde de Bolsonaro. E o subtítulo é Um Corpo Apodrecendo por Dentro. E os relatos que... Inclusive há um aviso aqui antes do início do texto de conteúdo sensível. Este artigo contém descrições médicas detalhadas e imagens verbais explícitas de processos fisiológicos e patológicos, etc, etc. A sua leitura pode causar desconforto físico ou emocional. E causa mesmo. Tá? E diz a matéria que Bolsonaro, por ter passado por muitas operações de estômago aberto, enfrenta uma condição da qual é impossível escapar. Um paciente que foi submetido a tantas cirurgias delicadas. Eu não vou descrever aqui aquilo que a gente conversou fora do ar. Quem quiser, a matéria está lá, é só colocar estado de saúde, o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. Mas o relato é fortíssimo. Sendo real, né? Tá descrito aqui um homem que obviamente não tem condições de
cumprir uma pena em regime fechado num lugar como a Papuda, por exemplo, que não estaria plenamente equipada para recebê-lo. Na carceragem da Polícia Federal, me parece a coisa diferente. Até porque ele está tomando medicamentos que, segundo os próprios advogados, podem causar alucinações e confusões mentais. Na carceragem da PF, ele não teria, por exemplo, uma solda para colocar, enfim, para ligá-la contra o próprio tornozelo. Né? Em tese, portanto, ele estaria mais protegido devido a esse estado de confusão mental do que em casa. Ah, mas em casa ele teria a esposa. Teria? A Michelle não estava lá no dia fatídico da solda. E eu não estou fazendo nenhuma condenação aqui, tá? A Michelle tem a sua vida política, a Michelle tem a sua carreira, ela tem as suas ambições e tem todo o direito de tê-las. Né? Mas o fato é que ele estava sozinho ali. E pegou uma solda, sabe-se Deus por qual motivo, e ligou aquele troço contra uma tornozeleira que estava lá grudada na própria perna, expondo-se a um risco que não haveria, por exemplo, na carceragem da Polícia Federal. Então, onde estaria melhor assistido Bolsonaro? Em casa ou na PF? A pergunta que eu deixo em aberto. Agora, a gente tem que saber direitinho qual é o estado de saúde do presidente. Né? Não dá para ficar apresentando dois homens diferentes, dependendo da circunstância. A matéria está lá no site do Brasil 247, repito aqui, o verdadeiro estado de saúde de Jair Bolsonaro. As defesas de 4 réus apresentaram recursos ao Supremo Tribunal Federal contra a condenação. Advogados dos generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno apresentaram novos embargos de declaração. Já a defesa do almirante Almir Garnier optou por embargos infringentes e, no caso do general Braga Neto, foram protocolados tanto embargos de declaração quanto embargos infringentes. As defesas de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Anderson Torres e Alexandre Ramagem não entraram com novos recursos. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que havia um caráter protelatório dos embargos e decidiu pelo trânsito em julgado. E aí, ontem mesmo a gente falava sobre a volta da palavrinha anistia, do projeto de anistia no Congresso. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, disse que o pai pediu aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que pautem esse projeto no Congresso. Ele deu a declaração no Senado depois de visitar o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Flávio Bolsonaro considerou a decisão de Moraes absurda. Absurda, como sempre, com tudo que vem acontecendo nesse processo. O presidente, na situação que se encontra, ele não voltar, pelo menos, para a prisão domiciliar, e já tomou uma decisão inédita, com base na lei da cabeça dele, que transita em julgado uma sentença ainda com prazo aberto para o recurso que são os embargos infringentes, coisa que não tinha acontecido ainda ao longo de toda a história do Supremo Tribunal Federal, mas é assim que as coisas estão funcionando no Brasil hoje. Flávio Bolsonaro falou novamente sobre a anistia. O senador afirmou que não dá mais para esperar o plenário da Câmara e do Senado para apreciar o tema. Estamos tratando disso há muito tempo, né, e no nosso entendimento não dá mais para esperar o plenário da Câmara e depois o plenário do Senado encararem de frente e como funciona a democracia, a maioria vence. Eu não consigo entender por que fica interditado esse debate por causa de forças ocultas, alheias, externas ao Congresso Nacional. Eu não estou vendo a grande parte da imprensa criticar essa interferência, essa sim uma interferência que jamais poderia acontecer se tivesse uma democracia saudável. O que a gente está pedindo há muito tempo, que estamos pedindo de novo, pedimos ao presidente Hugo Mota, pedimos ao presidente Davi Alcolumbre, é que deixe o processo legislativo acontecer. Ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu as visitas dos 2 filhos, né? De Flávio Bolsonaro, que você ouviu agora, falou com a imprensa na saída e depois também no Congresso Nacional. E de Carlos Bolsonaro, que falou também ali na frente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília e cometeu um ato falho. E agora, né, a essa altura do campeonato, a defesa acho que nem deve ter ficado tão, enfim, irritada com ele, porque ele admitiu que sim, houve uma tentativa de golpe. E aí, quando questionado, né, por jornalistas ali, por repórteres, ele voltou atrás falando uma tentativa de golpe, que não aconteceu. Cometeu um sincericídio ali, né? Sincericídio, vamos ouvir esse trecho. Chorou. Ele chorou na visita? Chorou na visita. Ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa de golpe. Então houve a tentativa, vereador? Posso falar? Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu.
uma passagem de comando para o governo dos comandantes militares em dezembro, que aconteceu. Janeiro ele já não estava aqui. Houve ou não houve, né? Ele fala como se ele tivesse sido interrompido, se não tivesse, como se não tivessem, como é que é? Aquele Não personagem deixou molhar diz, o bico? Não deixou molhar o bico, mas na verdade não foi assim. Né? Uma tentativa de golpe em que ele estava nos Estados Unidos, ele não foi interrompido. Quer ouvir de novo? Vamos lá. Na visita? Chorou. Ele chorou na visita? Chorou na visita. Ele considera uma injustiça gigantesca, como eu também considero. Você vê, uma tentativa de golpe onde ele não estava aqui. Só um pouquinho, pessoal, por favor, uma tentativa Então de houve golpe. a tentativa, vereador? Posso falar? Posso falar? Uma tentativa de golpe que não existiu. Uma passagem de comando para o governo dos comandantes militares em dezembro, que aconteceu. A frase mudou, né? Da primeira para a segunda vez.